pastor, diante de tudo isso que nós vimos, e eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque eu sei que está no seu coração essa pergunta. O comparecimento de Deus ali no jardim se deu então para salvar o homem e não para amaldiçoar? Com certeza, Porque o que está na cabeça de muitos é que o aparecimento de Deus ali no jardim foi para amaldiçoar o homem, foi para condená-lo. De Quer dizer que jeito algum. ali foi para uma libertação? Não é isso que está no seu coração? Porque assim foi ensinado, mas tudo aquilo que está no capítulo 3, ali o nosso Pai, ele não amaldiçoa nem Adão, nem Eva, nem amaldiçoa a terra. Quando ele diz maldita é a terra, ele não está amaldiçoando a terra, ele está declarando que a terra estava maldita pelo pecado do homem. Mas o nosso Pai não amaldiçoa, ao contrário da leitura. Mas isso aí é uma outra questão. Sim. Outra questão que em outro estudo, em outro momento, nós podemos ver. Mas ele comparece ali, ao contrário, para restabelecer tudo aquilo que com o pecado o homem tinha jogado por terra. A única preocupação dele ali é restabelecer tudo. E como nós estamos vendo, antes mesmo do homem pecar, ele, onisciente, já conhecendo o coração de Adão e sabendo que um dia Adão iria pecar, ele já tinha a solução para o pecado nas mãos. Então, é com a mesma onisciência que ele sonda os corações de todos os homens e por isso ele sabe o que um dia vai passar pelo coração de todos os homens. E ao sondar os corações de todos os homens, ao ver que um dia aquele coração, em sinceridade, vai se render ao calvário do filho dele, ele declara aquele homem como seu filho. Agora sim, a senhora pode ler Apocalipse 17, 8. Antes a senhora leu Apocalipse 13, 8. Agora a senhora vai ler Apocalipse 17, 8, por favor. A besta que viste era e não é, e está para subir do abismo e ir para a perdição. E os moradores da terra, aqueles cujos nomes não estão escritos desde a fundação do mundo no livro da vida, assombrar-se-ão, vendo a besta que era e não é, ainda que seja iminente sua presença. Então agora fala dos filhos do Pai, cujos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de Adão nascer, desde a fundação do mundo, o livro da vida com o nome de todos os salvos está escrito e selado, conforme nós vamos ver aí em Apocalipse no capítulo 5. Por que está escrito e selado? Porque pela onisciência do Pai. Isto quer dizer o seguinte: não foi escrito e selado independente do que vão pensar, do que vão fazer, do que vão querer. Não, estão escritos ali os nomes daqueles que o Pai, ao sondar o coração deles, constatou ali um coração verdadeiramente rendido ao calvário do Filho. A esses o Pai, então, desde a fundação do mundo, antes das pessoas nascerem, ele já escreveu e selou este livro. Isto é onisciência. E é exatamente por causa disso que todos os filhos do Eterno têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E sobre todos esses nomes, o Pai não consegue fazer outra declaração senão que é íntegro, reto, temente a Ele e desviante do mal. É esta a declaração que o Pai faz sobre todos aqueles nomes que estão listados neste livro, independente da situação que o filho momentaneamente esteja, independente da situação que momentaneamente aquela pessoa esteja, independente de que aquela pessoa, no plano da consciência, no plano do intelecto, ainda nem conheça o Calvário, ainda nem conheça o Pai e ainda esteja servindo a outros e falsos deuses.
sem conhecer o verdadeiro Pai, como era o caso de Jó. Mas aquele que um dia vai verdadeiramente conhecer o Calvário do Eterno e vai se render a este Calvário, a estes, repito, nestas condições, e somente a esses já tiveram os seus corações sondados e seus nomes escritos no livro desde a fundação do mundo. Era isso que acontecia com Jó e é isso que acontece com todos os filhos do Eterno. E é por isso que, naquele momento, um Jó que ainda estava endemoniado, que não conhecia o Pai, um Jó que ainda servia a Baal pensando que ele fosse o verdadeiro Deus, é por isso que naquele momento o pai já fazia esta declaração sobre Jó, dizendo que Jó era íntegro, reto, temente a ele, desviante do mal. Se nós lermos agora, começarmos a ler o capítulo 3, nós vamos encontrar do capítulo 3 ao capítulo 41 um Jó endemoniado, um Jó que fala barbaridade sobre Jó. Já no capítulo 3, que é o capítulo seguinte ao capítulo 2, já começa Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu e dizendo que ele sempre foi um perturbado, e diz mais, um perturbado pelo Deus a quem ele servia, que trazia o mal sobre ele. Isso já no capítulo seguinte, que é o capítulo 3. Porque ali Jó está mostrando quem até então ele era e quem era o Deus a quem realmente ele servia. Olha, você que está nos ouvindo aí, não fique desesperado não, em ouvir que Jó estava endemoniado. Eu sei que isso mexeu na tua teologia e mexeu... Mas preste atenção. Vamos ver, se Jó não conhecia o Deus verdadeiro que nós conhecemos, a quem ele servia? Ou era a natureza que ele estava ali? Então, é importante nós sabermos isso. Pastor Marcos, então, diante de tudo isso, eu começo a pensar, a cogitar aqui nos meus pensamentos, comigo mesmo. Satanás, então, ele serviu de próprio instrumento para levar Jó à presença de Deus ou de uma salvação? Seria isso? Sim. Sim, foi um instrumento involuntário. Ele querendo destruir a Jó acabou... E o pai, que conhecia o coração de Jó e sabia que um dia Jó o iria conhecer, então o pai limita, guarda a vida de Jó, sim. Até porque a Bíblia como um todo vai nos dizer que a vida dos seus filhos está nas mãos do pai. E ninguém consegue arrebatar essas vidas da mão do pai, porque o sangue do filho as comprou. Então, por isso é que Satanás não podia contra a vida de Jó. E Satanás, querendo matar, querendo destruir a Jó, ele fez nesse processo todo com que Jó viesse a saber fazer a diferença entre os falsos deuses e o único e verdadeiro Deus. Por isso que no capítulo 42, depois de passar por toda essa tormenta, começa o capítulo 42 com Jó pedindo perdão de tudo que ele falou de errado até então. Então as pessoas devem ver que tudo que Jó vai falar antes, ele mesmo começa o capítulo 42 dizendo que falava errado. Ele começa pedindo perdão de tudo que ele falou e dizendo que agora sim eu te conheço. Até então eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele vem conhecer o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus. E vai conhecer por meio de quê? Da tormenta que Satanás faz na vida dele. E por que Satanás faz essa tormenta na vida dele? Satanás vai fazer essa tormenta na vida dele, primeiro, porque até então ele não era no plano do conhecimento de todos os demais que não o Eterno. Só o Eterno até então sabia. Que Jó era filho dele, mas ninguém, nem o próprio Jó sabia. Então Satanás tinha autoridade, tinha autorização para se ir andar na vida dele, até porque ele sacrificava para Satanás, ele servia a Satanás, assim como os filhos dele serviam a Satanás. Por causa disso é que Satanás tinha autorização para fazer o que fez na vida dele. Mas veja, tinha por ele não conhecer e porque ele servia Satanás. Então a estratégia de Satanás era manter o homem Jó na ignorância. Não é? Sim. Porque uma vez, é o que se dá hoje... Se passando hoje, pelo Deus isso, a quem Jó conhecia. É o que se dá hoje. Se eu não conheço este Deus a quem eu adoro,
se eu o desconheço, se eu não mantenho um relacionamento com ele, Satanás fica como que livre. Seria assim, pastor? Sim. Para tratar, para me tentar e fazer os seus planos. Mas uma vez que o meu coração se volta para ele, aqueles planos se transformam em bênção na minha vida, não é isso? Com certeza. A antropologia nos prova que não existe ateu. Por isso que todo ateu é todo aquele se dizente ateu é antes de mais nada um mentiroso. É verdade, porque o ateu é uma categoria que na realidade não existe. A antropologia mostra que várias tribos que foram encontradas e estudadas que nunca tinham tido contato com ninguém da civilização, todas elas cultuavam alguma divindade para mostrar que cultuar a uma divindade é inerente ao próprio homem. Então, e quem cultua a uma divindade, a qualquer que seja, não é ateu. Pode estar cultuando ao único e verdadeiro Deus ou pode estar cultuando a um falso Deus, mas ateu não é. Então, a própria antropologia prova que não existe ateísmo. Por isso que aquele que acha que é intelectual, é cult se dizer ateu, ele é, antes de mais nada, um mentiroso. Então, não existe essa questão de ateísmo. Por não existir essa questão de ateísmo, ou o homem conhece e serve ao único e verdadeiro Deus, ou ele estará servindo a Satanás. Não há meio termo. Não há. O homem, ele ou vai cultuar ao único e verdadeiro Deus ou vai cultuar a Satanás. Daí Agostinho falar que se Deus não existisse, o homem inventaria um. Exatamente. Porque o homem nessa mesma linha. O homem não pode viver sem essa divindade, não é isso? Sempre se constatou essa realidade. Ou não vai adorar um ateu. pedaço de pau, ou vai adorar uma estrela, mas... Não existe ateu, não existe ateísmo. Há uma necessidade inerente do homem então, de um Deus. basta que o homem não conheça, não cultue ao único e verdadeiro Deus, que ainda que sem saber e sem querer e pela ignorância, ele está cultuando ao inferno, ele está cultuando a Satanás. E quem cultua Satanás, Satanás tem total domínio para fazer na vida dele o que queira. Era o que acontecia com Jó, até que ele veio a conhecer o único e verdadeiro Deus, e aquilo tudo cessou na vida dele. Então esta é a garantia que um cristão pode ter. Nós podemos, como cristãos, termos certeza que Satanás não vai à presença do Eterno, que Satanás não vai acusar filho do Eterno nenhum na presença dele. E nós temos a certeza, nós temos a garantia de que aqueles que cultuam o único e verdadeiro Deus por meio do Calvário do seu Filho, o único e suficiente Salvador Yahushua, os que assim cultuam podem ter a garantia de que os seus nomes estão escritos no livro da vida e que o Pai dá declaração sobre todos eles de ser íntegro, reto, temente ao Pai e desviante do mal, assim como ele fazia como Jó. E assim ele faz com todos os seus filhos. Continuamos em outro bloco.